Mensagem do dia de hoje tem tudo a ver com a nossa palestra, que será proferida pela nossa irmã Carolina Contarini. Carolina, trabalhador do Lar de Frei Luiz, trabalha na sala 1. Todos nós, de uma certa maneira, conhecemos, né? Uma sala que ajuda todos os irmãos que vêm aqui desesperançados. E a mensagem hoje fala de esperança. E a Carolina vai falar sobre Deus não esquece de ninguém. Às vezes nós estamos desesperançados, desanimados, depressivos, e nós falamos: poxa, Deus esqueceu de mim, parece que eu não existo. Não é bem assim não. Então, a Carolina vai falar sobre esse tema. Deus não esquece de ninguém. Carolina, fica à vontade, o púlpito é seu, os bons espíritos lhe inspirem. Bom dia a todos. Meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ana Carolina Contarini, sou média do Lar de Frei Luiz, atualmente trabalho na sala 1. Mas antes de qualquer palavra, eu quero que vocês lembrem disso. Que se você está aqui hoje, é porque Deus trouxe você aqui. Não por acaso, não por sorte, mas por necessidade da alma. Hoje vamos conversar sobre algo que todos nós já sentimos, que é a sensação de estar só, a impressão de que ninguém vê a nossa dor, a dúvida silenciosa que sempre paira a nossa mente: será que Deus esqueceu de mim? E a resposta, meus irmãos, é profunda, consoladora e amorosa. Deus não esquece de ninguém. E hoje o seu coração vai sentir isso. Porque o que eu trago para você aqui hoje são mais do que palavras, são sentimentos. E eu desejo que vocês possam sentir, não só ouvir, mas sentir que durante toda a jornada, o tempo todo, Ele sempre esteve com a gente, Ele sempre está com a gente. E somos nós que por alguns momentos esquecemos dEle. Somos nós que nos afastamos dEle. Então a nossa conversa de hoje é para que a gente tenha essa tomada de consciência e sentir na essência a presença de Deus sempre na nossa vida. E eu convido vocês ao silêncio. Eu convido vocês a sentarem de forma confortável na cadeira, a fecharem os olhos. E com os olhos fechados, vocês fazerem um breve silêncio, aquietando seus pensamentos, aquietando seu coração e respirando de forma suave e tranquila. E nesse momento, convido vocês a colocarem as mãos no peito, na altura do coração, e respirando dessa forma tranquila, suave e serena, que por alguns instantes vocês possam sentir os batimentos do seu coração, que vocês sintam a própria vida pulsando dentro de vocês. Que você sinta um coração que pulsa sem que você peça, um ar que entra sem que você implore, uma mente que pensa sem que você ordene. Tudo isso é Deus dizendo que desde sempre eu cuido de você, eu nunca te deixei.
E nesse silêncio interior, que vocês possam perceber a presença dele. Porque Deus é muito sentir. Vocês precisam sentir e se reconectar com ele. Porque muitas das vezes será só você e Deus. Mas acreditem, ele é o suficiente. Ele é o alimento da nossa alma. Ele é a nossa sustentação. E a gente falando em Deus, a primeira pergunta que vem na cabeça, né? O que é Deus? Podem abrir os olhos, voltar a se conectar aqui comigo. Quando Kardec pergunta, na primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus? Os Espíritos respondem, Deus é inteligência suprema. Eles poderiam ter dito que Deus é poder, que Deus é o dono do universo, mas não. Eles escolheram dizer, Deus é inteligência, Deus é causa, Deus é origem. E a resposta dessa pergunta é clara, imensa e luminosa. Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso significa que antes que você sentisse dor, Deus já sabia. Antes que você derrubasse a primeira lágrima, Deus já estava ao seu lado. Antes que você pedisse ajuda, Deus já tinha colocado o socorro no caminho. Deus não esquece, Ele antecipa. E como a gente acha que Deus esquece da gente, né? Principalmente na hora da dor. Ainda mais quando a gente vai falar de dores invisíveis. Porque falar de dor física, que é aquela dor que a gente está vendo, a gente até consegue entender que a pessoa está passando por uma situação de dor. Mas e quando a gente começa a falar de dor da alma? As dores invisíveis, aquela dor que ninguém está vendo, mas a gente está sentindo. E eu costumo falar que a dor invisível, quem está passando por ela, né, a dor do luto é uma dor invisível. A depressão é uma dor invisível, a ansiedade é uma dor invisível, a dor da alma, a dor do coração é uma dor invisível. E a gente olha para uma pessoa que está passando por essa dor invisível, a gente acha que ela está bem, mas só ela e Deus sabem o quanto que ela está lutando para se reconstruir por dentro, para que as pessoas do lado de fora possam ver pelo menos um sorriso nos seus lábios. Pelo menos uma boa palavra. E a dor invisível, eu falo que é como se a pessoa estivesse se afogando, só que ninguém vê a água. Ela está ali se afogando, mas ninguém enxerga, só ela. E quando ela pensa em dividir um pouco essa dor, porque a dor invisível, a dor no peito, ela pesa no peito da gente, no peito de quem está passando por isso. É como se tivesse uma pata de elefante pisando no peito de cada um, como se tivesse uma estaca enfiada no coração de cada um. Isso é a dor invisível que ninguém vê. E quem está passando por isso, às vezes vai buscar uma ajuda, buscar um consolo, buscar uma conversa com alguém, e chama um amigo, um parente, alguém para conversar. E vocês já perceberam, certamente vocês já passaram por isso, quando você chama alguém para conversar, você vai falar, poxa meu amigo, queria falar com você, estou passando aqui por uma situação difícil, um momento complicado, ou é na minha casa, ou é no trabalho. A pessoa geralmente ela não consegue só te escutar, ela também começa a falar do problema dela. Pô, lá em casa também estou com problema, no trabalho também estou com problema. Até que começa a virar uma competição de dor, para ver quem é que tem mais problema. Até que no final, um vai ter que virar para o outro e falar, realmente a sua situação hoje está pior do que a minha. E aí a gente não percebe que a gente não consegue ouvir na essência. Dar aquele primeiro socorro para aquele nosso amigo, que ele só quer que a gente o escute. Mas a gente não consegue só escutar. A gente escuta, a gente compara, a gente julga quem está com mais dor
e a gente quer fazer com o outro igual o médico faz com a gente, né? A gente quer prescrever soluções. Mas não existe, porque a dor ela é individual, ela é única e ela dói. Dor dói. E a dor invisível não tem um remédio que você tome que vai fazer ela parar. Igual quando a gente tem uma dor de cabeça e toma um comprimido e a dor passa. A dor da alma não. A dor da alma, o nosso corpo fica igual uma panela de pressão, ao ponto de explodir a qualquer momento. E aí, as donas de casa, né, ou quem cozinha, sabe que na panela de pressão, você não consegue abrir ela de uma vez e tirar a pressão toda ao mesmo tempo. Você tem que ir aos pouquinhos ali na válvula e ir aliviando essa pressão. E é nessa hora que a gente tem que ser a válvula da panela de pressão do outro, quando ele nos procura para desabafar. E que a gente não entre no modo de competição de dor para ver quem é que está sofrendo mais. Que a gente lembre sempre que nesse momento a gente pode ser o comprimido, o remédio, o bálsamo da dor de alguém. É só ouvir. Todos nós temos uma dor que escondemos aos olhos do mundo. Uma saudade que não contamos, um medo que não admitimos, uma culpa que carregamos. E é exatamente nessa dor que ninguém vê que Deus nos conhece profundamente. O que ninguém entende, Deus entende. O que ninguém percebe, Deus percebe. O que ninguém valoriza, Deus valoriza. Deus conhece você por dentro, por inteiro. Até o que você tenta esquecer, Deus enxerga. Esses dias eu li uma frase que dizia que a decepção é a ferramenta que Deus usa para tirar a nossa expectativa do lugar errado. Decepção não mata, ela te reposiciona. Ela te coloca exatamente no caminho que Deus desenhou para você, para que você possa viver todas as promessas que Ele te fez. Nem tudo que vai embora da nossa vida é uma perda, às vezes é proteção. E eu sei que parece difícil de entender e assimilar, mas Deus está cuidando de nós em todos os detalhes, inclusive através das decepções, através das dores, das perdas. E nem tudo que é não nos nega. Muitas vezes o que você chama de perda, para Deus é proteção, é livramento. A gente é que não entende o não de Deus. E a gente precisa ter maturidade para entender que o não de Deus é proteção. Deus é nosso Pai. Nós aqui na terra também somos pais. Até quem não é pai vai conseguir me entender. É só imaginar a imagem de uma criança. Vocês já perceberam, quando a gente está educando os nossos filhos, os nãos educativos que a gente precisa dar para eles? O não educativo, o não limitador, o não corretivo, o não que salva. A gente dá vários nãos para os nossos filhos, para os nossos amigos, para pessoas que a gente cuida, que a gente ama. E Deus também dá para a gente. Quando a gente é criança, né? Quem tem filho, ou quem cuida, ou quem vive com uma criança vai entender. Eu não sei o que tem, tá, gente? Em tomada dentro de casa. As tomadas para as crianças, parece que elas têm uma magia, algo extremamente sedutor nas tomadas, porque as crianças adoram colocar o dedo na tomada. E aí, se a gente for fazer uma metáfora, né, com os nãos de Deus, os nãos da proteção, quem aqui, quando estava educando o filho começou a se despertar para as coisas do mundo, quando ele via a tomadinha, ele ia direto lá colocar o dedinho na tomada. E aí o pai vai lá e tira o filho da tomada. E aí o filho chora, esperneia, faz pirraça, não entende, porque o pai está tirando ele daquela maior diversão daquele momento nele, que ele está encantado, está vidrado com a tomada. Mas a gente que é pai e mãe, a gente sabe que se ele colocar o dedo ali, ele vai se machucar. Ele vai tomar um choque. Ou vai ser leve, ou vai ser forte, ou vai ser fatal. A gente tem esse entendimento, ele não.
Então nós vamos lá e tiramos o nosso filho da tomada. A criança não entende. Então será que a gente também não é muito imaturo, algumas vezes, para não entender o não de Deus, o não divino, o não da proteção? E a gente precisa entender que o não de Deus é um não de um pai que nos educa, que nos protege, que nos ampara, e que o não é punição, o não é proteção divina. E quando a gente começa a levar muito não, né, sem entender, parece que a dor ela aumenta, né? Que Deus não escuta, Deus não me ouve, Deus não olha para mim, a minha dor é maior do que tudo, ninguém me entende, eu só levo não. E aí chega o momento do eu não aguento mais. E o eu não aguento mais, ele é um instante mais difícil da nossa jornada, mas ele nunca é solitário. O instante mais difícil da nossa vida nunca é o instante solitário. É o momento mais sagrado da jornada humana, não é o da alegria. O momento em que você pensa, eu não consigo mais. Esse é o momento mais sagrado da jornada humana. E esse instante, ele é tão delicado que ninguém, nenhum ser vivo, o vive sozinho. Chico dizia que quando você estiver no limite, que você se lembre que Deus começou onde você pensa que terminou. Nos minutos mais dolorosos, quando você sentiu que estava no chão, alguém do lado espiritual colocou a mão no seu ombro e te sustentou sem que você percebesse. Você nunca esteve realmente só. E talvez seja a oportunidade de você se reaproximar dele, se reconectar com Deus, com a espiritualidade, com seu anjo da guarda, com seu mentor, com o universo que te rege, porque a gente também se afasta dele na hora da dor. A gente tem o costume de se isolar, de querer ficar sozinho e não estar atento às mensagens que a espiritualidade nos manda. Então, quando estiver nesse momento, peça de novo, volte a falar com Deus, mesmo que doa, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você já tenha pedido 1000 vezes, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, mesmo que o seu coração esteja pesado, mesmo que machuca voltar a ter esperança, Deus não se cansa das nossas orações. Ele não se incomoda quando a gente volta a falar com Ele. Ele não se incomoda quando a gente chama Ele de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ele conhece o que realmente importa para a gente. E também sabe o que é melhor para a nossa vida. Então, peça de novo. Não apenas para ser ouvido, mas para entrar em sintonia com o coração dele. E o pedir de novo, a oração, não é só sobre ter resposta. É sobre aprender a confiar naquele que tem todas as respostas. Então, gente, peçam de novo. Que cada oração te leve a uma entrega mais profunda. Não apenas para receber, mas para se tornar exatamente aquilo que Deus está formando em você. A vontade dele, no tempo dele, do jeito dele. Então, peçam de novo. Aproveitem agora esse momento, se conecte com a espiritualidade maior e peçam de novo. Peçam aquilo que só você sabe, que só o seu coração sabe, que só você sabe o que você está passando, o que você está suportando. E nesse silêncio interior, peça de novo. Enquanto a gente pede o amparo espiritual, ele vem. O amparo invisível, o amigo invisível. Você jamais enfrentou algo sozinho. Eu percebi
O quanto Deus me amava e o quanto Ele cuidou de mim, mesmo numa fase em que eu nem falava com Ele. Me sustentou em dias que ninguém sabia o quanto eu estava desmoronando. Colocou pessoas no meu caminho que pareciam anjos, e realmente foram, atuaram como anjos. Me deu força para sair de onde me destruía, mesmo sem saber para onde ia, e permitiu que muitas coisas dessem errada, só para me mostrar o que era certo. Me fez passar pela dor mais profunda da minha alma, mas sem perder a esperança. Me ensinou a esperar e me deu mais do que eu pedi, no tempo certo, porque o amor de Deus não se revela só quando tudo dá certo. Ele se revela no sustento que você nem vê, mas que você sente. Ele se revela no cuidado diário, que não precisa de palavras, mas que transformam todo o nosso caminho. Eu não precisei prometer nada, não precisei fazer promessa, não precisei ler terços, não precisei embarcar em nenhuma jornada espiritual. E afirmo para vocês que foi na minha pior versão que Deus escolheu me amar mais. E foi ali quando eu não merecia, quando eu nem falava com Ele, quando eu nem pedia, que eu entendi realmente que Deus não desistiu de mim. Eu só precisava parar para perceber que Ele sempre esteve ao meu lado. E meus irmãos, eu digo para vocês que as lágrimas que você derramou sozinho no banheiro, escondido de todo mundo, foram vistas pela espiritualidade. O desespero que você esconde da família foi acolhido por mãos invisíveis. Nos seus piores dias, você sempre esteve cercado de amor. Você só não percebeu, mas o amparo sempre esteve ali, enquanto você estava no chão, nos seus piores momentos. Os espíritos superiores, eles trabalham enquanto a gente dorme. Te protege quando você chora e te fortalece quando você cai. E para falar dessas histórias de fortalecimento e de dor, existe nessa vida dor maior do que a dor invisível do luto? Ainda mais se for um luto de uma mãe para um filho. Luto é luto, né, gente? Amor é amor e a gente não se mede, nem amor, nem a dor. Mas tem dores que a gente não tem nem palavras para qualificar. Então eu trouxe um exemplo de uma dor profunda, que é uma dor invisível. E nessa história, né, da mãe e do filho, que o amor continua, voltando a trazer Chico aqui, que é uma grande referência para mim, uma mãe dizia para Chico: Chico, Deus levou meu filho, por quê? E Chico, com os olhos marejados, respondeu: minha irmã, Deus não leva ninguém, Ele recebe. E nessa mesma noite, o filho dessa mãe enviou uma mensagem psicografada, chamando ela por um apelido que ninguém mais conhecia, só ela. E naquele instante ela percebeu, ela teve a compreensão de que o amor não morreu, o laço não se rompeu, o coração continuou batendo, só que em outro plano. E acima de tudo, o Espiritismo nos ensina que Deus não esquece de ninguém, nem de quem ficou com o coração partido e nem de quem partiu. Nenhuma dor passa despercebida, nenhuma lágrima é inútil. Deus acompanha cada alma, aqui e do outro lado da vida, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado, com o mesmo amparo. E se hoje há distância, não há abandono. Se há silêncio, não há esquecimento. Tudo está sob cuidado divino, no tempo certo, no jeito certo. Deus não esquece de ninguém. Ele ampara,
sustenta e prepara para o tão aguardado reencontro. E depois que a gente entende isso, que a dor é transformadora, a dor é uma luz que ainda não entendemos. Não entendemos porque não temos maturidade para isso e porque não nos foi ensinado que a gente também aprende na dor, que a dor também nos transforma. E Chico, mais uma vez falando de Chico, Chico viveu dores profundas, calúnias, perdas, noites de sofrimento intenso, e mesmo assim ele dizia: a dor é uma luz que ainda não compreendemos. E vai ser extraordinário a hora que a gente entender que a dor é ferramenta e não castigo, que a dor é preparo e não punição, é crescimento e não abandono. A dor muda você, mas não para te quebrar, ela muda você para te preparar. Quando Deus quer te levar para um outro nível, Ele não arruma a tua tenda, Ele desmonta. E isso dói, quando a nossa tenda é desmontada. Dói porque a gente ora pedindo mudanças, mas a gente espera que tudo continue de forma confortável. Deus não trabalha na zona de conforto, Ele trabalha com propósito. Às vezes, o desconforto é a forma mais clara de Deus nos dizer: esse lugar já não carrega mais o que eu preparei para você. Não é castigo, é movimento. Não é o fim, é transição. Deus não tira nada da nossa vida sem a intenção de nos entregar algo muito maior. Então, meus irmãos, se está doendo, se está apertando, se está incomodando, talvez seja o sinal de que a tenda já foi desmontada. E agora é hora de seguir, mesmo sem entender tudo. Só entrega e confia. E quando a gente fala entrega e confia, a gente tem que entregar, confiar, mas tem que trabalhar, tem que se movimentar. Porque tudo que a gente for fazer, tanto dar e receber nessa vida, tem a nossa parcela, tem os nossos 50%. Então, 50% de qualquer coisa é responsabilidade minha. Deus não opera em milagres. Deus não opera em zona de conforto. Ele opera em movimento. Movimento divino, movimento costurado e o movimento da nossa parte. O que cabe a gente a fazer quando a nossa tenda é destruída? Quando Deus quer nos levar para um outro nível? O que Ele espera da gente? A gente já entendeu que Ele não opera em milagres. Não adianta a gente sentar, jogar tudo na conta de Deus e esperar que as coisas aconteçam sem que a gente faça a nossa parte. Eu li uma vez que ostra feliz não faz pérola. E eu fiquei encucada com essa frase, ostra feliz não faz pérola. E aí eu fui buscar entender o que era isso. E aí eu consegui entender, Eu estou trazendo a ostra para a nossa zona de conforto. A ostra fica lá dentro do mar, quietinha, lá no fundo do oceano, não faz nada, só recebe. Recebe a luz solar, recebe tudo que ela precisa ali para sobreviver, mas ela fica ali quietinha na zona de conforto dela. Igual a gente, quando a gente está na nossa zona de conforto. Até que, em um movimento, a maré mais agitada, o mar agitado, faz com que uma areia, um único grão de areia, entre dentro da ostra. Acabou com a zona de conforto da ostra. Aquele grão de areia a perturba tanto, um corpo estranho nela, e ela começa a se movimentar, ela começa a fazer de tudo para que aquilo saia e ela volte a ficar na sua zona de conforto, que ela pega esse grão de areia e ela o recobre de madrepérola.
E o que acontece? Ela produz uma linda pérola, uma joia, algumas de valores inestimáveis. Então, da onde que vem a pérola, a joia mais bonita? De dentro daquela ostra que saiu da zona de conforto dela. E aí eu entendi que ostra feliz não faz pérola. Então, a gente, na nossa zona de conforto, a gente também não produz as nossas pérolas. E principalmente quando a gente vem até aqui buscar um auxílio espiritual, a gente vem pedir um auxílio, uma pérola. Qual é o movimento que a gente está fazendo? Qual é a mudança que a gente está entregando? Claro que a gente não vem aqui para negociar nada, não é barganha, não é troca, é merecimento. E isso fica como reflexão para a gente. Nós estamos num estado atual de ostra feliz, sem produzir nada? Ou a gente pode se movimentar, entrar no movimento e começar a buscar as atitudes e as mudanças que a gente precisa ter na nossa vida, para que a gente possa reconstruir a nossa tenda. Porque aquela tenda que foi desmontada, ela não nos cabe mais. É Deus dizendo para a gente, se movimenta. Sai daí da onde você está, não é isso que eu preparei para você. A gente é que, por muitas das vezes, não escuta os recados que a espiritualidade manda para nós. E nesses recados que chegam até a gente, que é o silêncio de Deus, eu volto a dizer que o silêncio de Deus é preparo, não abandono. E talvez você esteja passando pelo período do silêncio. Você ora, você pede, você suplica, você faz até promessa, mas a resposta não vem. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é trabalho, é construção divina, é construção invisível. Ele não te deixou, Ele está preparando o momento certo, que nunca é o momento da ansiedade, é sempre no momento da maturidade da alma. A gente é que é muito inquieto, a gente é que tem o pensamento acelerado, a gente é que não encontra o nosso ponto de equilíbrio, naquele momento que a gente precisa parar, sentar, respirar e escutar os recados que Deus manda para a gente, mas que nunca vai ser no nosso momento de ansiedade, no nosso momento de crise. Ele vai chegar para a gente na maturidade da nossa alma. E durante as tempestades que a gente passa na nossa vida, que todos nós passamos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você vai precisar passar por tempestades na sua vida. Jesus estava na barca com os discípulos, dormindo, e a tempestade chegou. E a pergunta que eu faço para vocês, Jesus poderia ter impedido a tempestade de chegar? Sim ou não? Jesus tem poder sobre a tempestade? Sim ou não? Tanto é que quando a tempestade chegou, ele disse, silêncio, e a tempestade acalmou. Mas a pergunta é, por que Deus permite o sofrimento em minha vida? Por que Deus permite a tempestade em minha vida? Por que Ele permite que eu passe por esses momentos de tormenta, por esses momentos de dor profunda, por esses momentos insuportáveis para a gente? Por que Deus permite? Se Jesus tem poder sobre a tempestade, sobre tudo, por que Deus permite essas fases de sofrimento? E eu falo para vocês que é por um único motivo: para que você pudesse crescer na fé. É muito fácil acreditar em Deus quando tudo está dando certo na sua vida. A prova que Deus ama você, a prova de que você tem fé,
é que mesmo tudo dando errado, eu ainda acredito no Senhor. Eu ainda confio em Ti. É na hora da doença, é na hora do luto, é na hora da transformação, da dor, que você mostra o tamanho da sua fé. Segunda coisa, Coríntios capítulo 10, versículo 3. Deus não permitirá que nenhuma tentação venha sobre você que você não seja capaz de suportar. Toda aprovação que vem até você, Deus vai te dar a força e os meios para que você saia dela. É por isso que ele diz: não tenhas medo, porque se eu estou no teu barco, o teu barco jamais vai afundar. Espera, confia e fica calmo, porque essa tempestade também vai passar. Todas as tempestades irão passar na nossa vida. E é no silêncio que Deus age. É quando a gente está em prova que Deus age na nossa vida. Igual na nossa época de escola, na nossa época de faculdade. Todos nós temos um professor, né, que vai lá, nos dá aula, nos ensina matemática, português, história, geografia, até aqui, quando você vem estudar o Evangelho. E você tem acesso a esse professor a todo momento da aula. Durante toda a sua jornada, você tem acesso a ele para tirar dúvida, para ele te explicar de novo. E ele, na maior paciência, te explica quantas vezes forem necessários até sanar todas as suas dúvidas. Mas tem um único momento em que o professor não pode falar com você. Não adianta você chorar, não adianta você suplicar, não adianta você espernear. Em um único momento, ele vai ficar só te observando. É na prova. Quando você sentar para fazer a sua prova, seu professor vai estar ali, olhando para você. E você pode estar no maior desespero, sem lembrar das respostas, sem saber o que escrever. Ele vai estar ali do seu lado, mas ele não vai te responder nada, porque a prova é sua, a prova é individual. A jornada nossa de evolução, ela muitas das vezes é solitária, sim. E na maioria das vezes é sempre a gente com a gente mesmo. Então, quando a gente está nos nossos momentos de prova, que é o silêncio de Deus, é Deus agindo em nós, através de nós. Quantas vezes você pediu uma resposta para Deus e ela veio como uma ligação? Você está ali num momento terrível, sem saber o que fazer, e de repente alguém te liga e te traz até a solução de um problema. Quantas vezes também, ao invés de você receber uma ligação, você respondeu uma intuição, você teve uma ideia. E quantas vezes você pediu força e de repente um passe te devolveu o equilíbrio, sem que você prestasse atenção também, sem que você percebesse. Deus fala por meio dos detalhes, não é por acaso, nada é por acaso. Deus fala com a gente o tempo todo, só que nem sempre é com palavras. Às vezes, os sinais de Deus são como bilhetes deixados no caminho. Sabe quando você está confuso e do nada alguém fala o que você precisava ouvir? Ou quando uma porta se fecha e dói muito, e você não entende, mas daqui a pouco outra porta se abre e é com alguma coisa muito melhor do que você esperava. Os sinais de Deus para a gente são como placas na estrada, não obrigam a ir por ali, mas avisam:
é por aqui ou cuidado. Ele usa pessoas, situações, atrasos, encontros e até silêncios. E às vezes Deus é como um semáforo. Vermelho para te proteger, amarelo para te fazer pensar e verde para te deixar seguir em paz. O problema é que a gente quer resposta rápida. Mas Deus trabalha no tempo certo, no tempo dele. Enquanto a gente pede um grito, Ele manda um sussurro. Enquanto a gente pede pressa, Ele ensina paciência. Quem anda com o coração atento, começa a perceber que nada é por acaso. Tudo tem recado, tudo tem propósito. E os sinais de Deus não gritam, eles tocam. A gente não escuta, a gente sente. E no silêncio profundo, a gente não consegue entender porque a gente tem a nossa voz mal educada dentro da gente, que faz com que a gente não preste atenção nos recados que a espiritualidade manda para a gente. E se você pudesse ver quem está do seu lado agora, espíritos que te amam, que te acompanham há anos, talvez há séculos, estão aqui hoje conectados com seu coração, com seu pensamento. Quando você caiu, eles te levantaram. Quando você chorou, eles te consolaram. Quando você pensou em desistir, eles sussurraram no seu ouvido: continue, continue e continue. É aquela força que vem sem você saber da onde. E se você está aqui hoje, é porque Deus trouxe você até aqui. Não por acaso, não por coincidência. Foi porque você precisava ouvir uma mensagem que tocasse o seu coração, que tocasse a sua alma, para que você nunca se esqueça de que Deus sempre esteve com você, em todos os momentos, até nos momentos mais difíceis, aonde foi difícil suportar, Ele estava ali e Ele estava te amparando, Ele estava te sustentando e Ele estava te apoiando. A gente é que não presta atenção nesses detalhes. E se Deus pudesse te mostrar agora o filme completo da sua vida, do primeiro dia até hoje, você veria algo maravilhoso. Ele esteve em todas as cenas, nas alegrias, nas dores, nos fracassos e nos renascimentos. Você nunca caminhou sozinho, nunca. Por alguns momentos você só não os percebeu, mas Ele sempre esteve ali com você. E a verdade que liberta é que você é visto, você é amado, você é lembrado. E vocês não imaginam o quanto são amados, o quanto são acompanhados, o quanto são lembrados pelos céus. Nenhuma lágrima cai sem ser registrada, nenhuma prece sua se perdeu, nenhuma dor sua foi ignorada. Você vale muito mais do que você imagina, porque você é profundamente amado por Deus. E agora, no nosso encerramento, eu falo para vocês que a espiritualidade, ela sempre está com vocês. E se a dor chegou, ela passará. Se o céu escureceu, ele vai clarear. E se você está cansado, a espiritualidade está te sustentando. E Deus não esquece de ninguém. Deus não esquece de você. E eu finalizo dizendo que é a gente que esquece dele. Então, que a gente saia daqui hoje com esse sentimento de reconexão com Ele, colocando nele todos os nossos problemas, confiando no agir de Deus, no silêncio de Deus, e para que a gente saia daqui com o coração renovado, como hoje é o último domingo do ano, de reunião aqui. Quero deixar para vocês
esse sentimento, não só palavras, de que Deus está com a gente o tempo todo e que é a gente que esquece dele. Para a gente encerrar e colocar nessa sala aqui uma ambiência com todo o nosso amor, com todo o nosso coração, que é o que a gente deseja para todos que estão aqui, e que vocês possam ir embora na certeza de que aquilo que vocês vieram buscar aqui, vocês estarão levando. Eu convido todos vocês agora a ficarem de pé, darem as mãos, por gentileza, e nós vamos terminar essa manhã cantando a música do Pai Nosso, do Senhor. E nessa música, que vocês sintam e prestem atenção, que muitas vezes na fala da música, ele fala que eu quase me esqueci que o Senhor vela por mim. Então, que a gente nunca esqueça que Deus, o Senhor, Ele está sempre velando pela gente. Ele está sempre amparando pela gente. Que durante essa música vocês depositem toda a sua fé, toda a sua esperança. Que vocês cantem ela com o coração de vocês. Tudo que a gente alimenta cresce. Então vamos alimentar nesse momento a esperança, a comunhão, o amor fraterno, a cura espiritual, a cura mental e a cura física de todos nós. E que Deus abençoe o Natal, o Ano Novo, a jornada de cada um de vocês. E eu desejo sempre a paz profunda para todos nós. Davi, pode colocar. Seja feita a tua vontade. E seja feita a tua vontade. E eu quero ver você, braços erguidos, Pai. Força. Meu Pai do céu. Que teu amor pode ser melhor, meu Pai. Meu Pai do céu. E teu amor você, o alimento. Dai-nos agora e sempre. Com coração. E perdoai. Nossas ofensas. De um modo maior. Que perdoamos. Mulheres, primeira parte, mulher, pai. Homem, meu Pai do céu. E teu amor, mulher. Vela por mim. Homem, meu Pai, meu Pai, meu Pai, mulher, eu quase me esqueci do teu amor, vela por mim, que seja feito assim, juntos, e não nos deixeis. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.
Termine como crianças. Com o coração cheio de fé, com a esperança renovada, agradecemos a nossa irmã Carolina Contarini pela belíssima palestra e veio nos trazer luz à nossa vida, à nossa caminhada terrena. Muito obrigado, Carolina.